E aí, pessoal? Agora nós já olhamos, se você acompanhou os vídeos, nós já aprendemos todas as formas de representar, todas não, né? Algumas das mais utilizadas formas de representar dados, histogramas, diagrama de caixas, que por sinal tem um diagrama de caixa aqui, aquele diagrama de pontos, o dot plot. E agora chegou a hora de testar, de dominar algumas peculiaridades dessas representações que, por exemplo, a gente pode dizer que uma representação tem uma cauda, a gente pode dizer que uma representação é simétrica ou não é simétrica, e tudo isso vocês vão entender nesse vídeo aqui fazendo esses exercícios do site da Khan Academy, que eu recomendo que vocês entrem e façam. E então vamos começar. Pessoalmente, eu não queria que começasse com o exemplo de diagrama de caixas, porque é o exemplo mais difícil de ser visualizado, na minha opinião. Então, só para lembrar, aqui ele pergunta qual é a forma da distribuição mostrada abaixo, se ela é simétrica ou não simétrica. Então, só para lembrar, aqui seria o meu valor mínimo da distribuição, aqui seria o meu valor máximo, aproximadamente 25% dos meus dados ficariam nesse intervalo aqui, outros 25% ficariam nesse intervalo aqui, no segundo quartilho, aproximadamente 25 nesse terceiro quartilho, e o resto, aproximadamente 25 também, ficaria nesse quarto quartilho, ou quartil, depende de... Você pode falar como você quiser. Então, para essa distribuição ser simétrica, esse eixo, essa nossa mediana, deveria estar deslocado mais para a esquerda, entre o 24 e o 34. Como ela não está no meio, então a nossa distribuição não é simétrica. Por exemplo, se a gente fosse desenhar essa distribuição, a gente teria vários valores, sigam o meu mouse aqui, o meu cursor. Ela teríamos alguns valores pequenos aqui, começaria a subir, teríamos um máximo aqui na nossa mediana, então os valores começariam a descer novamente. Essa seria a nossa distribuição. Então, como vocês podem ver, ela não é, ou melhor, como vocês podem imaginar, ela não é simétrica. Então, a distribuição não é simétrica. Agora nós temos o número de clientes por dia na lanchonete do Celton. Nós temos aqui, acho que não dá para ver, deixa eu botar um pouco mais para baixo. Opa, mais para baixo aqui. Pronto, acho que agora conseguem ver. Número de dias e número de clientes. E qual é a forma da distribuição mostrada abaixo? A distribuição tem uma cauda para a esquerda. Bom, se ela tivesse uma cauda para a esquerda, a gente, de certa forma, veria mais valores na esquerda e menos valores na direita. É como se a função tivesse deslocada para a esquerda, tivesse mais valores na esquerda. E não é o caso aqui. Então ela não tem uma cauda para a esquerda e também não tem uma cauda para a direita. Porque se a gente traçasse um eixo aqui no meio, aqui assim, ia ficar mais ou menos o meio. Se a gente traçasse um eixo aqui e girasse esse gráfico em torno desse eixo, as duas metades, os dois lados ficariam praticamente iguais. Então, essa distribuição é aproximadamente simétrica. Ela não é exatamente simétrica, mas ela é até dá para dizer que ela é aproximadamente simétrica sem nenhuma complicação. Então, essa distribuição é aproximadamente simétrica. Então, próximo exemplo. Qual é a forma da distribuição mostrada abaixo? Bom, de novo um diagrama de caixas e a idade de cada participante do torneio interno de vôlei e a idade em anos. Então, eu tenho aqui o meu valor mínimo 16, meu valor máximo 29, e aqui eu tenho 25% dos meus valores, aqui eu tenho outros 25, 25 e 25, pronto, fechou 100. Se eu por acaso pegasse agora, vocês podem perceber que a maior parte dos meus dados estão deslocados aqui para a esquerda. É como se o grosso dos meus números, dos meus dados, as maiores barrinhas no diagrama de barras, estivesse para cá e as menores para cá. Se vocês lembrarem dos outros exemplos, quando eu tenho muitas barras menores que vão indo demais para um lado, como ficaria, por exemplo, esse intervalo imenso aqui, isso seria uma cauda para a direita, embora o grosso dos dados estejam na esquerda do meu diagrama de caixas. Então sigam o meu cursor aqui, é como se eu tivesse uma distribuição que fosse mais ou menos assim. Eu tenho aqui um mínimo, eu subo, aqui assim eu atinjo um máximo e eu começo a descer, 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 descer,
descer, descer, até chegar aqui. Então é como se esse meu gráfico, eu não consigo desenhar porque eu estou no site, mas é como se esse meu gráfico ficasse uma subida e uma descida e tivesse uma imensidão de valores aqui vindo para a direita. Então esse meu gráfico teria uma curva para a direita, ou melhor, uma cauda para a direita. Então essa distribuição, se ele tem uma cauda, não é simétrica. Vamos fazer só mais um exemplo. Dias de neve por cada ano na escola de ensino fundamental, número de dias de neve. Então, um exemplo bem parecido com o nosso último, com o nosso antepenúltimo, desculpa, de um gráfico. A distribuição tem uma cauda para a esquerda? Não, ela não tem uma cauda para a esquerda, porque aqui está no caso, o meu eixo, e eu tenho muito mais valores para a direita do que para a esquerda. Então, eu tenho uma cauda para a direita, e ela não é simétrica de jeito nenhum. Então, a distribuição tem uma cauda para a direita. E esse é o vídeo. Eu espero que vocês façam esses exercícios, porque vale a pena, é divertido. E até a próxima.